Quem somos? O que buscamos? A DINY-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Olá, boa tarde a todos que pacientemente nos aguardam. A gente estava com um probleminha técnico aqui. O Dr. Cristóvão está com um pouco de dificuldade para conseguir acessar a sala, mas eu vou começar essa conversa com vocês. Eu sou Tereza Loureiro, sou médica geneticista, consultora em oncogenética da DINY-ONE. A DINY-ONE é o laboratório de excelência genômica da DASA, que tem enfoque aí na inovação, pioneirismo, qualidade e excelência médica como pilares, trabalhando em várias áreas de atuação. Eu tive que mudar um pouquinho aí a ordem da apresentação para que a nossa conversa pudesse fluir, já que a gente teve essa questão aí técnica. E eu vou começar, uma vez que sou médica geneticista, eu vou enfocar mais nos exames germinativos, e o Dr. Cristóvão, quando entrar, vai retomar a conversa para os exames somáticos. Então, em que contexto a gente vai estar iniciando essa conversa? Existem várias fontes, várias formas de se guiar a investigação do câncer de pâncreas hereditário. Mas um dos documentos que ajuda muitos médicos no mundo todo são os guidelines do NCCN. Eles não são um documento único, na verdade, um compilado de vários trabalhos publicados, mas uma novidade, algo que aconteceu no ano passado, foi a absorção do câncer de pâncreas num guideline que antigamente era só de mama e ovário. Então, o câncer de pâncreas ganha mais destaque aí na investigação genética. Então, quais são as circunstâncias, quais são as condições genéticas consideradas como de risco aumentado para o câncer de pâncreas? O câncer de pâncreas ele é mais comum com a avançada idade. Na sua maioria, 85 a 90% dos casos são adenocarcinomas. Inicialmente é assintomático, tem a ver com a localização do órgão, com no encapsulamento, e o diagnóstico frequentemente ocorre em estadios mais avançados, o que tem relação direta com a diminuição da sobrevida. Observou-se que cerca de 10% dessas pessoas tinham alguma história familiar de suspeição, e se a gente filtra o teste genético só para aquelas pessoas, ou melhor, dentre as pessoas em que tem uma variante germinativa que aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer de pâncreas, 20 a 30% é encontrado variante nessas pessoas. Então, quais são os fatores de risco? A frequência populacional está em torno de 1,5%, e o maior fator de risco é, sem dúvidas, o envelhecimento. Mas quais seriam as outras circunstâncias que aumentariam o risco de desenvolvimento de câncer de pâncreas? Então, aí entra o tabagismo, diabetes, obesidade, a pancreatite crônica, as neoplasias mucinosas intraductais papilares, cistos pancreáticos. E como um risco alto, que aumenta muito, seriam as pancreatites hereditárias e as síndromes de predisposição ao câncer. Vejam nesse esquema que esse grupo de alto risco aqui está representado como a minoria. E por que, uma vez sendo a minoria, merece destaque, merece a gente falar sobre esse grupo de pessoas? Algo que não se pode ignorar é o quanto que essas condições aumentam o risco de desenvolver essas lesões ao longo da vida.
E uma outra questão é que compreender o mau funcionamento genético também nos ajuda a entender melhor a doença em todas as pessoas e a estabelecer melhores estratégias para prevenção e rastreio. Aqui tem essas imagens mostram a incidência do câncer de próstata para ambos os sexos no mundo. Vejam que é um câncer mais prevalente entre homens. Aqui. E aqui as curvas padronizadas de mortalidade por grupo. A sobrevida, a expectativa é que haja uma sobrevida maior nos casos aí mais precoces do que quando há um diagnóstico mais tardio. E aí, qual é a condição que aumentaria um risco de câncer de pâncreas extremamente precoce? Sobretudo a pancreatite familiar. Então, é uma condição genética que está aqui descrita como tem a herança mendeliana descrita com a penetrância variável, que pode acontecer desde a infância. E vejam que o risco relativo é muito alto, pode chegar a 89 vezes o risco familiar de que se desenvolva câncer de pâncreas ao longo da vida. Existem genes que têm um padrão de herança autossômico dominante, autossômico recessivo, cada um deles com seu fenótipo específico, seja aqui no caso do SPIKE1, a calculose intraductal, diabetes insulino dependente, o PRSS1 tem aí a relação com trombose. Esses genes, eles não são tão comentados e eles não compõem os painéis de câncer de pâncreas hereditário, porque a condição primária que chama mais atenção na clínica aí é a pancreatite, então, inicialmente o câncer de pâncreas. E as síndromes de predisposição ao câncer propriamente ditas. Então, esses são exemplos de algumas das síndromes que aumentam o risco de desenvolver essas lesões ao longo da vida. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas adiante, mas vejam que a chance, o risco de desenvolver o câncer de pâncreas ao longo da vida para algumas dessas funções é muito alto, né? Como no caso da síndrome de Peutz-Jeghers ou do melanoma familiar. E por que não são estas as síndromes mais comentadas quando a gente vai falar de câncer de pâncreas? A gente se atém mais aí à síndrome de Lynch, a mesmo HBOC, porque elas não são as mais prevalentes, embora tenham um risco relativo tão alto. Então, para que vocês conheçam, não são síndromes comuns, né? Mas vale ver, porque as lesões são muito características. Então, aqui na síndrome de Peutz-Jeghers, o clássico seriam esses NEV em região palmo-plantar, região de glande de mucosas, a relação com os pólipos amartomatosos gástricos e intestinais, a superfície lobulada aqui apresentada, e um risco muito alto para desenvolver câncer coloretal ao longo da vida, mas não só este, é uma síndrome que pressupõe diversos cânceres. Muito importante nesse contexto é o câncer de mama. Então, cada uma dessas síndromes a gente vai estar revisando aí nos próximos dias. A gente tem uma programação intensa, segue por uma semana e meia, todo dia tem esse encontro marcado às 5 horas. Uma outra síndrome que aumenta o risco de Tereza? Familiar. Tereza? Oi. Só um segundo, a sua voz está oscilando um pouco no microfone, está dando como se fosse algum ruído eletrônico. Tá melhor agora? Não, está oscilando como se fosse alguma falha de conexão mesmo. Como se fosse algum ruído de conexão. Então, não sei. Vou desligar aqui a internet do celular para ver se tem alguma... Me fala se melhorou. Agora tá ótimo, agora tá excelente. Então. Desculpa pode te ser interromper. Que tivesse algum Não, imagina, obrigada. O Cristóvão entrou, como você deve ter visto, tá? Ele entrou pelo link que tá com o meu nome, na verdade ele entrou com o celular, porque ele não estava conseguindo logar no computador. Tá. Aí você vai apresentar os slides para ele. Perdoe mais uma vez a interrupção. Eu estou apresentando mesmo a parte germinativa e em seguida ele vai entrar então com a somântica. Eu mudei a ordem para a gente não perder aqui o tempo. Tá. Uma outra síndrome que vale a pena conhecer pelo fenótipo característico é o melanoma familiar, que aí se caracteriza pelos os NEV múltiplos, essa predisposição ao desenvolvimento de melanoma e câncer de pâncreas. Na sequência, esta das síndromes que eu falei até agora é a mais conhecida. Aí todo mundo, quando pensa em câncer hereditário, pensa nos genes BRCA1 e BRCA2.
eles têm relação com a síndrome conhecida como a síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário, mas há inclusive uma proposição de que esse nome seja mudado, porque há uma discrepância muito grande entre a quantidade de mulheres e homens testados. Vejam que tem cerca de 20 mulheres testadas para cada homem, quando na verdade esses genes não aumentam o risco apenas para o desenvolvimento de câncer de mama e de ovário, mas cada um deles tem relação com o desenvolvimento de câncer em outros órgãos. Inclusive, tem terapias voltadas para as pessoas que têm essas variantes, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Uma outra síndrome muito prevalente, está dentre as síndromes de predisposição ao câncer mais prevalentes na sociedade, a síndrome de Lynch, que todo mundo associa aí ao câncer coloretal. Com certeza a gente vai falar bastante sobre ela na segunda-feira, nosso encontro sobre câncer coloretal, mas vejam que tem um risco aí de 6% de desenvolver câncer de pâncreas ao longo da vida, sobretudo para as pessoas portadoras de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas no gene MLH1. Uma outra é a síndrome de Li-Fraumeni, é uma síndrome que tem uma prevalência maior no Brasil do que em outras populações. A gente tem aí uma variante fundadora, a R337H, no gene TP53, e é uma síndrome que tem relação não só com o aumento do risco de câncer de pâncreas, mas com o aumento de risco de câncer em vários órgãos. Por isso que tem um rastreio mais sistêmico, aí está recomendado até uma ressonância de corpo inteiro, colonoscopias de início precoce, exame clínico aí também bem de perto, e vai ser retomada naturalmente em cada uma dessas aulas. E a última síndrome que eu trago aqui para ilustrar é a síndrome da ataxia telangiectasia, que quando essas variantes em homozigose, elas têm relação aí com a imunodeficiência grave combinada, principalmente com componente humoral, e a ataxia cerebelar progressiva. Então, é um quadro duro de acompanhar, enfim, de lidar, porque essas crianças, elas têm esse quadro aí progressivo de agravamento neurológico, e nesse contexto é preciso conversar com essa mãe sobre, uma vez que ela tem a variante em heterozigose, ou seja, um dos alelos mutado, sobre o risco para ela aumentado de suscetibilidade para o desenvolvimento de alguns tumores. Então, só essa pincelada aí de várias síndromes já nos permite ver que um órgão só, no caso o pâncreas, ele tem uma relação com variantes patogênicas em diversos genes. E os mesmos genes, cada um desses genes, tem relação também com o desenvolvimento de tumores em vários órgãos. E que numa mesma família pode acontecer de uma pessoa desenvolver lesão num órgão e outra pessoa em outro, ou mesmo nunca desenvolvê-la. Por isso, esse slide aqui ele vai aparecer recorrentemente nos nossos encontros, são as condições, as circunstâncias de suspeição em que se recomenda um aconselhamento genético aí pré-teste para todas as pessoas com câncer de mama e todas as pessoas com essas outras condições, se essas situações se recomenda um aconselhamento genético pré-teste. Lembrando que muitas vezes aquela pessoa que teve doença, aquela primeira pessoa da família, acaba trazendo uma mensagem, conseguindo aquela informação quando alcança outros familiares em que têm acesso a pesquisar essas variantes germinativas, essas pessoas podem seguir por um protocolo de rastreio específico, com exames mais frequentes, mais acurados e de início mais precoce, que pode salvar suas vidas. Nessa estratégia de rastreio, o heredograma ou a história familiar são fundamentais, porque aí a gente vai escolher qual o melhor exame, qual é a suspeição maior. E independente do resultado do teste, se o resultado encontra uma variante patogênica em algum desses genes, a gente vai poder seguir por um protocolo de rastreio relacionado àquele gene, considerando a história familiar. Mas se não for encontrada nenhuma variante, ou for encontrada uma variante de significado incerto ou indeterminado, é a história familiar, sobretudo, que vai guiar o cuidado, o acompanhamento dessas famílias. Então, para essas pessoas que têm uma indicação, elas passam por um aconselhamento genético pré-teste o que é que vai englobar? O esclarecimento dos riscos, benefícios, limitações dos testes e a explicação do resultado para uma tomada de decisão conjunta. Então, é sempre aí um trabalho de time. Tem o especialista, o médico que está ali na ponta, que está recebendo aquele paciente com diagnóstico de câncer, e o médico geneticista vai estar trabalhando aí em parceria.
Então, quais são esses genes, quais são os genes mais relevantes para a investigação populacional? Isso vai depender da população estudada, naturalmente. Este estudo aqui, publicado em 2019, se não me engano, considerando a população estadunidense, e as variantes publicadas, depositadas aí nos bancos de consulta pública, tanto de genoma quanto de exoma, considerou e considerando aí a avaliação dos 21 genes mais relacionados ao câncer hereditário, elencou estes 6 como os genes mais relevantes na investigação das síndromes de predisposição ao câncer hereditário. Esses 6 genes, eles não são os únicos, a gente vai ampliar ainda mais essa investigação, mas eles nos ajudam a sair da caixinha, porque muitos desses genes, eles não eram classicamente, ou não era tão enfatizada a relação entre eles e o câncer de pâncreas. Então, quando se avaliou entre as pessoas que tiveram câncer de pâncreas, independente de história familiar, em 10% foi encontrada uma variante patogênica ou provavelmente patogênica num dos genes aí desses genes mais relacionados ao câncer hereditário. E até 30% dessas pessoas estavam fora do grupo de risco para a idade e não tinham história familiar. Então, esses 70% das pessoas poderiam até ser testadas, mas 30% das pessoas a gente perderia se tomasse aí um critério de testagem mais estrito. Se a gente considera, dentro das pessoas que atendiam esses critérios o grupo de risco, de idade, de suspeição para uma síndrome de predisposição ao câncer, a proporção de pessoas em que se detectou uma variante patogênica ou provavelmente patogênica foi ainda maior, chegando a 30%. Bem, quando a gente encontra essa variante patogênica, eu disse, aí a partir daí o protocolo de rastreio está desenhado para cada um desses genes. Mas e se não encontrar? Essa figurinha não quer dizer que a Rainha Elizabeth tenha uma síndrome de predisposição ao câncer hereditário. O que eu quero dizer aqui é que a história familiar é soberana. Então, para aquelas pessoas, mesmo que não se detecte uma variante patogênica, mas que tenham 2 familiares de primeiro grau que tenham tido câncer de pâncreas, o risco relativo delas é de 9%, 9 vezes. E se a gente aí considerar 3 familiares, esse risco relativo chega a 57 vezes o risco populacional. Então, tendo em mente aí tanto as pessoas que têm um risco aumentado por conta da pancreatite ou por conta da detecção não variante naqueles genes relacionados ao câncer de pâncreas, ou ainda as pessoas que têm uma história familiar forte. A gente sempre vai começar aí pela história pessoal ou familiar, para investigar esses genes da parte que não são relacionados à pancreatite. Então, é feito aí o teste genético, que é um teste realizado ou em sangue ou suave oral, porque a gente tem que estar avaliando o quê? Células normais, para pesquisar variantes que predispõem ao desenvolvimento de câncer. Então, por hora, não estou falando de testes de diagnóstico de câncer, e sim de detecção de alterações que predispõem ao desenvolvimento de câncer. Se for encontrada, essas pessoas vão ser estratificadas, conforme a síndrome de câncer hereditário ou a disfunção, aí no caso das pancreatites, somando-se, lembrando-se que o risco de desenvolver câncer para esta e para as outras síndromes não se restringe a uma variante, também tem que se somar os hábitos de vida, os outros fatores de risco, eles se somem, não são substituídos. E, preferencialmente, que essas pessoas sejam acompanhadas em centros de referência e participem de protocolos de pesquisa, porque os guidelines para o câncer de pâncreas, eles estão aí sendo construídos recentemente. Uma proposição é que o rastreio sistemático para câncer de pâncreas seja oferecido para as pessoas em que se detecte variante patogênica nos genes STK11, CDKN2A, aqui mais precocemente, a partir dos 30 e 35 anos no STK11, e no CDKN2A, que é do melanoma familiar, a partir dos 40 anos. E nos outros genes elencados, a partir dos 50 anos. Se a pessoa tiver uma variante patogênica e mais um familiar que tenha o câncer de pâncreas. Eu escrevi aqui próstata, mas é pâncreas, tá, pessoal? Ou ainda, independente do resultado do exame germinativo, se tiver 2 familiares de primeiro grau, de até 2º grau, ou 3 familiares de até 3º grau. Essa restrição aqui de não ter essa recomendação de um rastreio de risco para todos os familiares de pessoas que têm câncer de pâncreas,
é para evitar o overtreatment. Então, às vezes, pode acontecer de lesões benignas, acontece com mais frequência de lesões benignas, acontecer uma intervenção nas pessoas que não atendem a esses critérios aí de inclusão pela história familiar. E aí, como é que seria esse rastreio? Me falaram que seria um encontro pensado especialmente, claro, para estudantes, residentes, para médicos de várias especialidades, mas especialmente para os radiologistas. Então, como foi algo pensado aí para vocês, quais são os exames que podem ser usados neste rastreio? A ressonância magnética de abdômen e a colangiopancreatografia usando imagens de ressonância, ou ainda a ecoendoscopia, que tem uma comparação entre a sensibilidade e a acurácia de cada um desses métodos. No caso da ressonância, ela permite maior taxa de detecção de lesões precursoras, e não tem a desvantagem da tomografia da radiação ionizante. E a ecoendoscopia detecta tumores ou cistos pancreáticos pequenos e seria o melhor teste para se obter aspirados ou biópsias. A tomografia, que é um exame mais difundido e de maior acesso, embora seja um bom teste para estadiamento e ressecabilidade, não é um bom teste para rastreio, sobretudo porque para as pessoas que têm variante patogênica nos genes ATM, TP53, ou que tenham a síndrome de Fanconi, essas pessoas elas são mais radiosensíveis, então a gente tem que evitar ao máximo aí a exposição. E aí eu estou falando de vários genes soltos, mas como se acessa essa informação? Então, aquelas pessoas que têm indicação de testagem, ou seja, pessoas que têm o câncer de pâncreas, ou se essa pessoa faleceu, eu não vou deixar de testar os seus parentes de primeiro grau. O que é que eu preciso que esteja presente? Vocês sabem que no mercado tem painéis diversos de genes, mas quais são os genes que têm relação com o desenvolvimento de câncer de pâncreas? Aqui, essa aqui é a configuração do painel de câncer de pâncreas hoje, comercializado pela GeneOne. Existem painéis mais amplos, mesmo dentro do próprio laboratório, mas o que vocês têm que atentar é que estes genes estejam presentes. Eu fiz um destaque aqui no VHL, que esse gene ele tem uma relação não com adenocarcinoma, mas com os tumores neuroendócrinos aí de pâncreas. Então, o início do algoritmo aí de pesquisa é diferente da suspeição. Esses genes, enquanto painel, eles não são cobertos para câncer de pâncreas isoladamente pelas operadoras, mas pessoas que tiveram esse diagnóstico e tem outros casos na família sugestivos de outras síndromes, no caso do BRCA1, BRCA2 e da síndrome de Lynch, o rol de procedimentos em saúde da ANS prevê cobertura do sequenciamento de alguns desses genes, nessas circunstâncias específicas. Mas, cada vez mais, a gente opta pelos painéis, os painéis multigênicos. Por quê? Eles são custo-efetivos e permitem uma gama de informações simultânea, com qualidade. Então, quais são as características que devem ser enfatizadas aí nesses painéis por sequenciamento de próxima geração? Então, o que a gente trabalha hoje na GeneOne são painéis com a cobertura alta, que permita a utilização desses algoritmos para validação de CNV. Então, quem pegou aí as aulas iniciais, a aula do Eduardo Levi, vai falar um pouco mais aí sobre as técnicas, pode voltar lá depois para dar uma revisada, mas as CNVs têm a ver com deleções e inserções. E o sequenciamento, o NGS, não é a técnica preferencial para a detecção dessas alterações genômicas, exceto se a gente tiver aí esse algoritmo que é validado para a detecção das variações de números de cópias, e aí no caso de detecção de uma dessas alterações de suspeição, é realizado o MLPA, que é uma outra técnica para confirmação. Todos esses exames aqui eu estou falando, friso, é sangue ou em suave oral. O Cristóvão depois vai falar um pouquinho mais para vocês dos exames somáticos. E outras características importantes nesse exame é a avaliação dessa inserção ALU, que é uma variante de repetição, então poderia passar por outras técnicas, e a avaliação das regiões flanqueadoras, os sítios de splice, ou seja, as bordas aí dos exons, que também têm relevância na dobradura da proteína, na sua função.
E um outro diferencial é essa possibilidade da complementação com PCR long range, quando se detecta uma variante em regiões de pseudogênio, ou seja, são sequências que têm automologia com outros genes que não causam, não aumentam a predisposição ao câncer. Então, nesse caso, é preciso realizar essa técnica complementar para as diferenciar. Então, a mensagem que fica da parte aqui germinativa é que não adianta esperar por fenótipo de alto risco. Então, o câncer de pâncreas só numa idade aí precoce ou com outros casos na família. Tanto porque essas variantes, elas podem ser de novo, ou seja, começarem na pessoa e não terem sido herdadas, como podem ser variantes muito raras, sobretudo a nossa população, que é muito miscigenada, que é menos estudada do que outras populações, tem variantes que não tem a conclusão se elas causam doença ou não, por falta de detecção mesmo. E aí entram naquelas variantes de significado incerto ou indeterminado. E ainda porque, às vezes, a sobrevida é tão baixa que essa variante não é transmitida à geração subsequente. Então, pode-se perder a oportunidade de testagem para informar aí os irmãos, os pais, as pessoas que ficaram acima ou aos lados na árvore. Com o objetivo, sempre, aqui o objetivo vai ser o aconselhamento genético, que visa a compreensão da pessoa sobre a condição, aquela circunstância, aquela doença, aquela síndrome de predisposição, qual é o padrão de herança associado, quais são as alternativas possíveis para lidar com essa condição e estabelecer um plano de ação, entre aí os protocolos de segmento específicos para cada gene, para que a pessoa possa se adaptar da melhor maneira possível. Então, a gente nunca pode esquecer que o desenvolvimento do câncer, ele é mais do que aí a presença de uma variante patogênica num gene ou outro, mas, embora isso aumente muito a probabilidade ao longo da vida, em relação à população geral, vai ter sempre a interação com o ambiente e com o acaso. Então, para as pessoas que não têm uma história pessoal ou familiar, é que esse slide era para fechamento quando eu mudei a ordem. Então, para quem não tem uma história pessoal ou familiar de câncer de pâncreas, qualquer um de nós pode ser o primeiro, a gente nunca pode esquecer disso. Então, a ênfase aí na adoção de um estilo de vida protetor, digamos assim. Aqui, por esse telefone, qualquer médico pode ter um atendimento exclusivo, pode discutir casos, pode tirar dúvidas sobre qual é o exame mais adequado, como deve ser feita essa solicitação, inclusive sobre como deve ser feito aí o pedido médico para que haja o encaminhamento dessas amostras. Aqui eu vou, agora que deu tudo certo aí para o amigo Cristóvão, para falar para vocês mais sobre a parte somática. Eu vou falar um pouquinho do somático, né? Ela já falou de epidemiologia no começo da aula, falou, né? Já. Pode seguir. Isso, né? É só assim, isso aqui é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente nota qual que é a sobrevida desses pacientes de acordo com a idade, né? À medida que a gente faz um diagnóstico numa idade mais avançada, menor o tempo, esse número aqui é em meses. Então, mostrando que o câncer de pâncreas é uma doença arrasadora que mata todo mundo muito rápido, né? A disputa entre câncer de pâncreas e GBM. Né? O câncer de pâncreas ainda ganha, na velocidade que ele acaba matando os pacientes. Os fatores de risco, né, mais conhecidos o tabagismo, o álcool, a obesidade. Também tem um pouquinho de risco aumentado do grupo sanguíneo B. Lógico que está associado com a idade. A microbiota intestinal dizem também que é um fator de risco, e história familiar e suscetibilidade genética, que já foi muito bem abordado aí pela doutora Tereza. Quando a gente vai olhar as alterações moleculares de câncer de pâncreas, quando a gente olha a figura já chama atenção, né? O Carras é o grande cara, né? A maior parte dos cânceres de pâncreas, né? Principalmente quando a gente foca no que mais importa, que são os carcinomas ductais, os adenocarcinomas, os principais genes mutados são Carras, P53, CDKN2A e SMAD4. Quando a gente vai olhar esses genes, a gente tem boa parte desses genes estão em vias de sinalização diferentes. Quando a gente pega aqui tanto o P16, né, o CDKN2A e P53 estão na via aqui do ciclo celular. Lógico que o Carras altera a via de MAP quinase, né? Você tem uma ativação constante da via de MAP quinase. SMAD4 na via do TGF-beta. A gente sempre tem que lembrar que sempre que a gente tem TGF-beta é uma característica de ativação
dessa via de agressividade de boa parte dos tumores, principalmente aqueles tumores que têm uma tendência a fazer transição epitélio-mesênquima, né? A gente também não pode esquecer aqui que a gente também tem uma participação daqueles genes associados à remodelação da cromatina, né? Principalmente aqui o ARID pertence a essa família. Bom, mas tudo bem, putz, mas o que eu faço com essa informação, né? O que isso importa para mim? A gente vai seguir um pouquinho para entender um pouquinho melhor. Todo mundo, quando já pegou a era do Robbins pós-genética, né? Eu acho que quando eu estudei não tinha essas informações ainda no livro do Robbins, né? A gente estava começando a ter a informação da sequência do carcinoma do cólon, né? Via mutação de APC e tal. O que a gente vê é o seguinte, essa transição do epitélio normal para a neoplasia intraepitelial pancreática 1A, 1B, 2, 3 e o carcinoma invasivo, a gente sempre aprendeu que esse era o caminho, né? A gente sempre tinha uma mutação muito precoce, que é a mutação do Carras, com encurtamento dos telômeros, depois vinha a mutação do CDKN2A, que é o P16, e aqui, antes na etapa invasiva, a gente tinha a mutação de P53, SMAD4 e A2. Bom, esses colegas aqui resolveram estudar só os paíns, só essas neoplasias intraepiteliais de alto grau, de 23 0 microdissecção, e encontraram que eles tinham mutação de Carras em quase todos os casos, P16 aqui, o CDKN2A, só um caso, e uma deleção homozigótica, e não foram detectadas mutações de SMAD4 e TP53. Né? Então, putz, quando a gente vai olhar aquela figura de novo, a gente, baseado nesse trabalho, a gente move essas alterações para uma etapa mais posterior de carcinogênese, a gente podendo usar essas alterações estando mais associadas com o carcinoma invasivo do que com a neoplasia intraepitelial pancreática de alto grau. Quando a gente olha esse painel aqui, a gente consegue ver os principais genes alterados em câncer de pâncreas, que tem mutação, com os subtipos histológicos, e a gente vê aqui que no adenocarcinoma que importa mesmo é o Carras, é o P16, que é o CDKN2A, o SMAD4 e o TP53. O SMAD4 a gente usa até na prática, porque quando você tem um carcinoma que tem na via biliopancreática, a gente, quando faz esse marcador, você tem a perda da expressão, favorece que seja um tumor primário do pâncreas e não da via biliopancreática extrapancreática, né? Esse trabalho aqui também é muito interessante, quando ele estudou as neoplasias mucinosas papilíferas intraductais, que estavam associadas ao carcinoma invasivo, e aqui ele pegou os casos que tinham carcinoma invasivo e comparou o carcinoma com o IPMN adjacente a ele. Tudo que é preto quer dizer que é provavelmente relacionado, ou seja, as mesmas alterações moleculares foram encontradas. O que é cinza é que não se sabe e o que é branco que quer dizer que não tem nada a ver. Então, quando a gente busca um carcinoma com IPMN, pouco mais da metade dos casos tem uma associação, ou seja, provavelmente são o mesmo tumor que evoluiu. Quando a gente olha um carcinoma com um IPMN distal, ou seja, esse IPMN está afastado desse carcinoma, a gente diminui muito a associação dele, a gente cai aqui para, sei lá, talvez uns 30%. E quando a gente compara dois focos, às vezes, diferentes de IPMN, a gente tem uma associação razoável. Agora, olha que interessante, quando a gente olha o carcinoma coloide, né, que é a forma invasiva mesmo do IPMN, clássico, a gente vê que está associado ao carcinoma IPMN, que a gente sabe que o carcinoma coloide, ele vem do IPMN, e quando a gente compara aqueles carcinomas da região ampular, a gente não acha associação nenhuma do carcinoma invasivo com o IPMN. Por que isso é importante a gente saber? Porque é o seguinte, a gente sabe que cada vez mais a gente está fazendo mais diagnóstico invasivo, né? E quando a gente olha essa curva aqui de sobrevida, é muito interessante quando a gente vê o carcinoma ductal, que ele não está associado a IPMN, ou seja, que ele vai muito mal, assim como aquele carcinoma que geneticamente não está associado com IPMN, que você pode encontrar nesse pâncreas. Em comparação, quando você olha aqui o carcinoma coloide e o carcinoma ductal, que tem associação molecular com o IPMN, são tumores
mais indolentes, com uma característica clínica melhor, eles vão viver um pouco mais, esses pacientes. E quando a gente olha o mesmo caso aqui, o carcinoma ductal invasivo, aqui a área de IPMN, aqui a gente vê a marcação de SMAD4 e aqui a gente vê de P53, como são diferentes. Aqui positivo P53 no carcinoma invasivo e aqui não no IPMN. Aqui é o SMAD4 presente no IPMN e a perda do SMAD4 no componente ductal invasivo, que a gente consegue detectar que são dois tumores molecularmente independentes. E por que que isso é importante para a gente? Cuidado na avaliação molecular dessas funções pancreáticas para definição diagnóstica. Às vezes você pode só funcionar uma área de PMN, achar que é uma coisa, então a gente sempre tem que prestar atenção e tentar ir na área mais sólida possível para a gente tentar pegar o componente mais agressivo. Isso aqui foi publicado, na verdade foi publicado esse ano, mas essa descoberta já tinha sido pré-lançada o ano passado, e que fazendo RNA-seq eles descobriram que esses IPMNs oncocíticos 100% tinham fusões envolvendo genes PRQA, PRACA-A ou PRACA-B. Então isso aqui é uma identidade dos IPMNs oncocíticos. Isso é só uma curiosidade molecular para fins de diagnóstico também. E quando a gente vai pensar em transcriptoma, né? Transcriptoma o que é? Né? A gente faz o sequenciamento do RNA e a gente quer ver qual que é o transcriptoma desse tumor, ou seja, o que está sendo sintetizado de verdade. Existem alguns trabalhos na literatura e esse trabalho aqui, que é um trabalho de revisão da Nature, ele resolveu, eles conseguiram mesclar os achados anteriores e classificar transcriptomicamente esses cânceres de pâncreas como escamoso, esse é um componente endócrino exócrino, progenitor pancreático e imunogênico. Por que é importante isso aqui? Na verdade, todos vão muito mal, quando a gente pode ver aqui a sobrevida, mas os que vão pior são aqueles que têm um transcriptoma caracterizado como escamoso. Na verdade, esses são aqueles tumores que a gente chama de adenoescamoso, né, que geralmente são tumores de alto grau do pâncreas, ou aqueles tumores que geralmente a gente pode tentar inferir esse diagnóstico fazendo uma imunistoquímica para P63, que quando ele marca, você tem essa inferência que ele é desse fenótipo basal, na verdade, basal-like barra escamoso, falando em base de transcriptômica. A gente sabe, tem vários trabalhos aqui, mostrando variantes germinativas em pacientes sem história familiar de câncer de pâncreas. Então, a gente tem uma variável associação aqui, esse trabalho achou 4% de 854 pacientes com mutações em genes associadas ao câncer de pâncreas, como BRCA2, ATM, BRCA1, PALB2, MLH1, P16 e TP53. No ICGC foram 8%, no TCGA também foram 8%, e aqui está o gene associado à pancreatite, né, que a doutora Tereza falou, mas os principais genes sempre BRCA2, ATM e PALB2, e no pessoal do Memorial, lá do Impact, eles acharam quase 20% desses pacientes com mutações germinativas, de novo, nesses principais genes, BRCA1, 2, ATM ou PALB2. Quando eles fizeram um exoma desses 100, esse trabalho ele tentou dividir, classificar molecularmente os carcinomas de pâncreas. Aqui nós não estamos falando de transcriptoma, né? A gente está falando aqui de sequenciamento genômico, é diferente. Aqui a gente está falando com DNA e lá foi com RNA. Então, de novo, né, mutação de Carrasa em quase todos os casos, e muitas mutações inativadoras naqueles genes que a gente já conversou. Eu não vou perder muito tempo com isso. E também genes que modificam a cromatina, tá? Reparo de DNA. E ele classificou em 4 tipos moleculares, né? O subtipo estável, que era 20%, o localmente arranjado, ou seja, tem 2 ou 3 genes, mas tem muitos rearranjos intragênicos. O scattered subtype, aqueles que têm menos de 200 mutações, mais ou menos. E o subtipo instável, aquele que tem mais de 200 mutações do genoma desses tumores. E por que isso é importante? É importante que quando a gente olha aqui os subtipos moleculares, esse é o subtipo instável, ele está associado a uma assinatura mutacional BRCA-CIMID, ou seja, mesmo
ter a mutação do gene BRCA, é igual é como você vê uma cicatriz associada à recombinação homóloga, ou seja, se encontra alterações moleculares que quando você tem uma mutação de BRCA levam, ou seja, você tem algumas alterações moleculares nos genes de recombinação homóloga. Pode não ser mutação direta, mas pode ser perda de heterozigosidade ou outra alteração. Então, isso é importante, porque quando a gente olha essa assinatura BRCA-Simile, a gente olha aqui, ó, as principais genes mutados, BRCA1, BRCA2, PALB2 e ATM. Então, essa é a mensagem que a gente tem que ficar, como a Tereza falou, do sequenciamento, né, de buscar essas síndromes familiares associadas a câncer de pâncreas, mas também hoje por causa de terapia que a gente pode dar para esses pacientes. Quando a gente olha aqui os genes associados com esse fenótipo instável, mutado, a gente olha, a gente enxerga que tanto BRCA, BRCA1, 2, PALB2, ATM, a gente acha também o Peutz-Jeghers, STK11 aqui, mas a gente acha também aqueles genes associados com HNPCC, né, com a síndrome de Lynch, e tudo que está em asterisco aqui quer dizer que são mutações germinativas. Ou seja, a gente tem uma frequência muito maior de mutação desses genes no tumor do que germinativo. E quando a gente olha o tratamento desses pacientes, quando a gente olha quem foram os pacientes que responderam à terapia com base de platina, que a gente sabe que esses pacientes têm uma assinatura genética BRCA acima, alteração na recombinação homóloga, eles são os pacientes que responderam, aquele grupo de pacientes com alta quantidade de mutação que responderam mais a terapia com platina. Tá? São os responders, que você vê, boa parte são esses pacientes com alta carga mutacional. Aqui a gente vê também que quando a gente compara que pacientes que tinham alta homologous recombination defect high, ou seja, que tinham essa mesma característica de BRCA-like, eles são os pacientes aqui independentes quando a gente olha, são pacientes que respondem um pouco melhor do que aqueles que não têm, principalmente quando você usa a quimioterapia com base de platina, que é a FOLFIRINOX nesse caso. Bom, por que é importante isso? A gente já estudou isso várias vezes, todo mundo já ouviu falar, né, dos genes de recombinação homóloga, que quando a gente tem problema em qualquer um desses genes, a gente vai ter um problema, quando você causa um dano para essa célula, um problema para esse DNA se recompor. Então, quando você tem esse problema, a célula usa uma enzima importante que se chama PARP. O que ela faz? Quando você tem um problema da dupla fita, ela tenta fazer um reparo via quebra de uma única fita usando o PARP. Então, se você dá um inibidor de PARP, você já tem esse problema genético do próprio tumor ou germinativo associado ao bloqueio da segunda via de reparação, e, consequentemente, você vai matar mais células. Por isso que um dos critérios para a gente usar inibidor de PARP é você ter um tumor que seja sensível à platina, que é uma droga bastante tóxica, né? Ela lesa bastante o DNA. Então, esse é o racional. E quando a gente olha, esse aqui foi aprovado ano passado, né, o uso de manutenção do olaparib, que é um inibidor de PARP, para pacientes que têm mutação germinativa de BRCA. Quando a gente olha que a progressão, a sobrevida livre de progressão foi bastante diferente, às vezes a gente acha que é pouco, mas para câncer de pâncreas foi bastante, foi quase o dobro a mediana do tempo de progressão de doença, mas infelizmente a sobrevida global ainda é muito ruim. A gente ganhou aqui 8 meses mais ou menos. Mas infelizmente, assim, nos pacientes com instabilidade, com MSI high, a gente não teve... aqui a gente falando de imunoterapia, né, já que esses tumores com alta instabilidade associados à síndrome de Lynch são tumores muito imunogênicos, a gente não teve nenhum trial ainda que mostrou benefício de usar a imunoterapia para esses pacientes, e a frequência é bem baixa, que 0,8% dos tumores de pâncreas têm instabilidade de microsatélite. Quando a gente olha essa figura aqui, dá até uma alegria, né? Falei, putz, olha o tanto de mutação, né? Se você tem esses pacientes que têm DNA, problema de correção dos erros de DNA, BRCA1, BRCA2, a droga que a gente pode usar, platina, inibidor de PARP. Se ele tiver mutação do PDGFR, talvez tenha estudo mostrando do vitinib.
Então, assim, existe uma série de alterações moleculares que a gente pode ter, uma série de estudos em andamento. Lembrar que tem uma porcentagem aqui que câncer de pâncreas, 2%, a gente tem amplificação de HER2, mas o problema foi demonstrado nesse trial aqui, do IMPACT, trial do Memorial, que eles pegaram esses pacientes que eram candidatos a entrar fazer uma terapia personalizada de acordo com a alteração molecular. Foram 93 pacientes, 22 foram elegíveis para o tratamento, mas nenhum recebeu tratamento dirigido. Essa que era o esquema de tratamento que eles iam fazer. E por que nenhum recebeu tratamento? Porque não deu tempo. Então, quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente viu lá que a maior parte acontece em pacientes mais idosos, sobrevida às vezes é 1 mês, 2 meses. Então, até começar os sintomas, até desconfiar, a gente conseguir fazer a biópsia, conseguir sequenciar. A biópsia já é muito difícil, às vezes para operar também. A quantidade de tumor que você tem é um grande problema. Então, quando a gente fala de câncer de pâncreas, quando a gente fala em estudar mutações, principalmente no tecido, a não ser que você consiga ter uma ressecção, é um problema complicado, porque o tempo que você tem para agir é muito curto. Você tem que ser rápido para fazer o diagnóstico e fazer o painel molecular para determinar essas mutações. Por isso que boa parte dos estudos são aprovados para as mutações germinativas. Porque as mutações germinativas, a gente não depende de estroma, a gente tem os linfócitos, mas a gente tem mais sei lá, 60% a 70% dos pacientes. Você vai pegar 30% dos pacientes. A maioria você vai perder, porque você não está pegando, às vezes esse paciente só tem essa mutação no tumor e não tem germinativo. Talvez uma das soluções para isso seja a gente fazer uma biópsia líquida, que hoje demora cerca de 10 a 15 dias no máximo. Talvez seja uma solução. Não acho que é a solução maravilhosa, mas sempre que a gente tiver isso, a gente tem que pensar que talvez, se o paciente não aguenta, a gente não sabe a qualidade do material que a gente vai pedir, nada impeça, depois que você faça uma biópsia, ter um bom material, repetir um painel de mutação nesse tecido, mas a gente pode ganhar tempo tentando fazer uma biópsia líquida que pega algumas dessas mutações importantes em BRCA1, BRCA2 e ATM aqui a gente consegue pegar. Tá? Não é a solução ideal, mas é o que a gente tem no momento. Então, câncer de pâncreas é uma doença geneticamente heterogênea. O desenvolvimento, perdão, erro de português aqui, faltou uma letra, está propiciando melhor entendimento de subtipos histológicos. Mutações germinativas e somáticas desse gene de recombinação homóloga são preditores de resposta aos inibidores de PARP. E alta instabilidade microsatélite, uma alteração rara em carcinoma ductal de pâncreas, e a imunoterapia ainda não mostrou benefício para o tratamento desses tumores. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês e a gente vai estar aberto aí a perguntas. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo. Cristóvão, Tereza, muito obrigado pela aula, inaugurando a área mais nobre do corpo humano, que é a área do abdômen, né? Mais uma vez, uma aula cheia. A gente teve, em horários de pico, 130 e poucas pessoas assistindo, das mais diversas especialidades. A gente já está recebendo as listas de participantes das aulas anteriores desse mini curso e realmente está sendo um público bem variado e está sendo muito interessante de ver que são especialidades distintas entre patologistas, geneticistas, radiologistas e médicos das especialidades clínicas relacionadas, né? Então, mais uma vez, para quem está assistindo como primeira aula, a aula de hoje, essa aula faz parte de um mini curso que a Jean Wan bolou, com o intuito de trazer os métodos genéticos mais próximos da prática clínica, da prática radiológica e da prática da patologia, para a gente aumentar a integração entre as modalidades. Isso começou com uma iniciativa dentro do âmbito da DASA, mas a gente percebeu que houve interesse do público externo de participar também, que foi ótimo para a gente perceber isso, e por isso houve essa abertura e a gente estimula que vocês compartilhem com os demais amigos os links para as próximas aulas. A gente está divulgando semanalmente os links das aulas da semana para que possa fazer uma inscrição só e já receber todas, né? Semana que vem tem muito mais coisa. Amanhã tem aula de estômago. Aliás, Cristóvão, se você puder liberar para eu projetar, eu vou projetar aqui o slide de avaliação. Então, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, vocês dois aproveitando, parece que teve algumas perguntas que foram feitas e já respondidas ao longo da apresentação. Gente, alguém quer perguntar? Fica à vontade, aproveita que a hora é agora. Ô, Cris,
Fala, Lu. E aí, querido, olha, parabéns, excelente exposição. E, assim, você tocou num ponto que a gente discute muito nas reuniões anatomoclínicas de patologia cirúrgica, né, do pâncreas, que é a questão dos carcinomas associados à IPMN, né, sejam eles com o seu aspecto mucinoso, como é o coloide, ou o adenocarcinoma primo do ductal, né, que a gente chama de padrão tubular, que é um ductal símile, que vem de IPMN também, e o adenocarcinoma ductal, como a gente conhece, que vem da evolução da SPAIN e tudo. Agora, uma coisa que a gente sempre discute, e talvez seja algo para a gente pensar, é que na definição dos livros de patologia cirúrgica, a gente diferencia hoje, morfologicamente, uma PAN-IN de um IPMN com critério tamanho, tá? Inclusive, E não molecularmente, né? E não molecularmente. Aí, agora você já captou o meu pensamento, que aí é a próxima pergunta. Você acha que é possível, nessas lesões tão pequenas, tá? Não me parece que o Carrais vai nos dar a resposta, mas que a gente consegue separar uma via da outra, porque, como você muito bem colocou, parecem duas vias de carcinogênese distintas, inclusive com evolução de neoplasias invasivas, com comportamento que a gente consegue ver que é diferente. Né? Totalmente diferente. Eu acho então, que, na essa verdade, é a minha eles pergunta. fizeram uma análise comparativa entre os dois tipos e não uma caracterização molecular de cada um deles, entendeu, Lu? Mas essa pergunta é muito interessante, né? Até para a gente conseguir ter tomada de decisão, né? Às vezes você pega aquelas lesões muito pequenas, né? Que se a gente tivesse uma informação que aquilo ia progredir mais rápido ou não, a gente não esperaria chegar no tamanho de 2,5, sei lá, centímetros ou mais para poder operar. Então, realmente, essa é uma pergunta muito importante. Não tenho essa resposta para você, Lu, mas vou estudar. Sim. Vamos estudar. Por quê? Porque também a gente talvez daria alguma informação que salvaria de uma duodenopancreatectomia ou de uma cirurgia mais extensa aqueles pacientes que têm, por exemplo, IPMNs muito pequenos, de ductos secundários, e que fica naquela coisa, a gente opera ou não opera, né? O problema que eu acho que é difícil a gente conseguir ter uma coorte de pacientes que você detecta essas alterações e vai seguindo ao longo do tempo para depois comparar, fazer uma série talvez retrospectiva, né, desses pacientes, quem tinha diagnóstico, a gente conseguiu operar ou fazer uma punção e comparar depois o que aconteceu com o paciente. Já não são tumores tão frequentes e também aquela ansiedade de ter um tumor no pâncreas, não é todo mundo que fica tranquilo, né? Com certeza. Para ficar nesse segmento. Então, acho que se a gente conseguisse ter uma coorte de pacientes dessa, ia ser uma coisa fantástica para resolver essa pergunta. Não sei se tem essa resposta na literatura, mas vou procurar. Oi, Cristóvão, muito obrigada aí pela sua aula, é sempre um prazer ouvi-lo. Tem uma pergunta aqui do Túlio Geraldo sobre o painel puro imunistoquímica de rotina. Você conseguir abrir o chat, a gente tem um pouco de eu vi aqui. Ô, Túlio, assim, é aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente só procura o que acha. Aliás, a gente só acha quando procura. Na verdade, é que menos de 1% dos cânceres de pâncreas tem estabilidade. Se você fizer por imuno e achar, ótimo. Para fins terapêuticos, hoje não serve para nada, mas você pode começar o screening de uma família com possível link com essa informação, né? Então, se você for usar um painel que você pode colocar essa instabilidade junto e já correr junto com o painel, te dá outras informações sobre drogas que talvez você pode usar para o tratamento desse paciente, como alterações em HER2 ou mutações somáticas de genes de recombinação homóloga, melhor. Mas se não, aquela coisa, 1% é 1%, né? Se fosse da minha família achasse, salvasse parentes meus, eu ia ficar feliz com isso. Muito bem. Pelo adiantado da hora, eu acho que a gente vai precisar encerrar
a transmissão, mas quem tiver perguntas pode encaminhar pelos canais digitais da DIN1, ou quem for de dentro da DASA pela reapresentação da aula no Workplace. Para lembrar todo mundo que a gente está planejando já um ambiente para oferecer para que pessoas que não puderam assistir a live, que são externos à DASA, que possam assistir novamente as aulas. Então, que vocês realmente indiquem a seus colegas que isso vai ser aberto em breve. A gente só está vendo qual vai ser o melhor canal e a melhor forma de oferecer. Provavelmente, ao fim do curso, a gente vai ter uma resposta disso daí. Tá? Por favor, ajudem a divulgar os demais temas das aulas seguintes. Amanhã vamos ter câncer gástrico. De novo, a doutora Tereza vai estar brindando a gente aqui, e a doutora Luciana, que também está aqui com as explicações delas. Aí esse QR Code é para vocês avaliarem o conteúdo de cada aula, de cada dia. É importante também para a gente ter esse tipo de feedback. Tá, ok? A gente aguarda vocês todos novamente amanhã, e ao longo do restante do curso eu deixo para os palestrantes as considerações finais. Um abraço a todo mundo. Vamos lá, pessoal, responda, que para a gente é importante. Eu queria aqui publicamente agradecer aqui a minha fellow, Carolina Credidio, que me emprestou o computador dela, senão não ia conseguir dar aula hoje, porque meu computador não conseguia acessar a plataforma. Estou aqui junto com os fellows, a gente está aqui no laboratório, e queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu sei que é adiantada a hora e que a gente está sempre aberto aí para as perguntas, né, Tereza? Isso aí é sempre uma satisfação, né? Eu aprendo muito com o Cristóvão, é um prazer estar aí nessa parceria da Zeduca com a DIN1. Lembrando para as pessoas que não estão nos grupos, aí, que não receberam o link diretamente pelo grupo, sistematicamente essas aulas têm sido divulgadas também no Instagram da DIN1, no @DIN1Brasil. E eu tenho colocado aí num projeto que eu comecei, que é o Genética Convida, também, @Genética Convida, eu coloco lá o linkzinho para facilitar o acesso para quem não está nos grupos. Muito obrigada, até a próxima. Um abraço, galera. Tchau.